Oi, 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 queridos. Hello, hello, Nicolas. Oi. Tudo bom? Conseguimos fazer funcionar. Yes. Bem-vinda. Ai, saudade. Bom te ver. Sim, 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 sim. Ai, longe, Gláucia. Nervosa, não precisa. Isso, chimarrão, isso, ajudar os teus alunos falando oi, 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 oi. Ai, não vi o nome. É Marcele. Sim. Uhum. Muitos alunos que ela lembra, né? Muitos alunos que tiveram aula com ela, então é impossível lembrar de todos, né? Mas encontrando assim, vendo o visual, ela relembra e vai matando a saudade de vocês. 15 anos trabalhando como professora, então imaginem, a Gláucia trabalha há 15 anos como professora de Libras, certo? 15 anos trabalhando como professora de Libras, muitos alunos, né, Gláucia? Eu vou. Ai, ó, da Uníntese. Ah, também a família da Gláucia vai participar. Sobrinho também vão participar para observar a live e acompanhar, né? Então, para saber um pouco mais e aprender Libras também. Eu vou desligar os comentários para eu conseguir ver melhor a sinalização da Gláucia, tá? Senão fica aqui melhor. Tome chimarrão, isso. Cultura, eu quero. Dê oi, Bart. Fale oi pra Gláucia, amiga. Oi, amiga. Sinal dele, Bart. Surdo, sabia? Tá surdo ele já. Sim, por causa da idade. Ficou surdo. Mas eu ensinei alguns gestos, sinais, então ele entende. Ele consegue entender para passear, comer. Então ele entende tudo. Mas tá surdo. Né, gente? Eu queria o que. Você tem 2 cachorros? A Mel. Mel. O sinal é assim. Ai, que amor fofo. O segundo, Peppa. Ai, que amor, Peppa. Que lindo. Depois mostra, manda as fotos, quero. Então, eu queria que você se apresentasse, o nome, o sinal, aonde você está, em Porto Alegre, Curitiba, Estados Unidos, aonde? Eu fazia a sua voz, que a gente já combinou. Resumo. A história é longa, né, Glaucia? Não daria tempo de contar. Então, a Glaucia falou que vai se organizar para falar o mais importante, né? Focar o mais importante. Então, o sinal da Glaucia é assim, ó. 3 dedos, assim. Por quê? Porque o cabelo é bem comprido. Então, por isso o sinal da Glaucia é assim. O meu nome é Gláucia. Onde que nasci? Nasci no Recife. Nasci no Recife.
Minha família toda é de lá. Então, morei em Porto Alegre, agora moro em Porto Alegre. 16 anos em Porto Alegre. Por que você se mudou para Porto Alegre? Então, me mudei para Porto Alegre porque antes eu estudava na faculdade. Uhum. E lá havia intérprete, né? Eu tinha intérprete na faculdade, no curso de pedagogia. Eu sou formada em pedagogia. Tá, vamos deixar isso de lado. Eu sou professora, né? E sou pedagoga. Uhum. De crianças. Da primeiro ano ao quinto ano. Aí depois eu fiz pós em Libras. E vou fazer mestrado. Ainda quero fazer mestrado. Para pesquisar na linha, ainda não sei que linha, estou esperando, né? Sim, vai conseguir, sim, né? Tomara, ela agradeceu. Então, a Glaucia morava no Recife, né? Então, ela conta, estudei lá, no curso com intérprete, mas tinha alguns problemas, alguns defeitos, algumas questões que não estavam boas, já desde antes, né? Há limitações que eu estava enfrentando. E eu soube que, em Porto Alegre, sobre informações, que existia um grupo grande de intérpretes e muitos surdos na universidade. E uma amiga me falou, olha, aqui na minha universidade tem muitos intérpretes e muitos surdos. E aí a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu e eu tranquei a faculdade no Recife, estava bem emotiva, algumas questões depressivas que não vêm ao caso, mas pensei no quê? Fazer transferência desta faculdade para Porto Alegre. La Salle, né? La Salle. Sim, conheço. Então, a Glaucia fez transferência para o La Salle e ficou muito feliz e se mudou, então, para Porto Alegre para seguir os seus estudos. Ela veio sozinha e lutou, batalhou, foi levando a vida. Fiquei impressionada que eu conseguia compreender o intérprete, tudo. Eu fiquei, assim, arrepiada de poder participar, porque lá no Recife eu tentava participar das aulas e ser participante dos momentos de ensino e aprendizado e eu não conseguia, né? Eu não tinha essa abertura com o intérprete lá na universidade, né? E quando eu vim para Porto Alegre, eu tive essa outra participação, né? Então, numa disciplina, o professor estava explicando e contando, e o intérprete, eu consegui entender bem, de forma clara, me emocionou. Eu fiquei muito emocionada, eu não consegui conter a minha emoção, com lágrima nos olhos. E eu consegui participar da aula. Eu levantei a mão e a intérprete fez a minha voz e o professor disse, você está certa na sua resposta. E eu fiquei emocionada, feliz, porque eu nunca tinha passado por isso. Então eu não consegui conter minha emoção, o meu choro, porque o professor me ouviu, ele me compreendeu e eu o compreendi e tive voz na sala de aula. E eu me esforcei muito, lutei muito, trabalhei muito ao longo de todos esses anos. Não foi fácil. Foi uma luta árdua, sozinha em Porto Alegre. E agradeço a quem? Ao grupo de amigos que me apoiou, que me levaram nos lugares, que me apresentaram os lugares em Porto Alegre.
me ajudaram nesse processo a buscar forças. E eu busquei forças sozinha, com apoio. Então, a história é grande, é longa, mas eu agradeço essa força do Rio Grande do Sul, né? Que me abriu portas, abriu caminhos para compreender uma série de coisas. Conheci a Janaína, minha irmã, tive contato com a Jana, então nos tornamos amigas. A Janaína, ela compreende muito as coisas e me deu muita ajuda. Me fez com que eu me sentisse muito segura até hoje, né? Então é uma pessoa muito importante para mim, né? E eu também me independizei da família, né? E me senti capaz, né? Capaz para me desenvolver, né? Como surda numa nova cidade, né? Que bonito a tua história, né? De coragem, né? De se mudar para uma nova cidade, né? E ter coragem de conhecer um novo grupo de surdos, novos intérpretes, né? Novos sinais pela variação linguística, né? E participa diferentes, né? Você sentiu diferente sinais? Senti porque levei um susto quando saí do Recife e fui para Porto Alegre. Estava acostumada com os sinais do Recife. Quando cheguei em Porto Alegre, tinham sinais que eram diferentes. Mamãe, papai. No Recife, mãe e pai. Então, levei um susto. Porque tinham sinais, sim, que eram diferentes, né? Não, lembrem, os sinais não são únicos no Brasil inteiro, existem variações linguísticas, mas aí fui pegando um sinal pela expressão facial, eu fui compreendendo o sinal de mãe, sinal de pai, e eu mesma fui adquirindo essa variação linguística, pegando o significado de sinais que eu achava estranho, e aí foram me explicando, esse sinal é igual a outro no Recife. Então aí aos poucos fui me adaptando a essa cultura surda gaúcha, né? Então 3, 4 meses eu já estava super adaptada aos sinais do Rio Grande do Sul, né? Me esforçando, né? Compreendendo essa língua, me dedicando a ela. E em 3, 4 meses eu já estava super tranquila e adaptada. Mas é diferente, sim. Existem variações linguísticas, né? Da Libras no Brasil todo. Agora você contou que no Recife, mãe, pai. Aqui em Curitiba também. Ó, também, né? Porto Alegre também. Curitiba também. Também. Aqui em Curitiba, mãe, pai. Igual Recife. Porto Alegre, diferente. Sim, segunda, terça, aqui segunda, terça, quarta, quinta. E Porto Alegre é assim, segunda, terça, quarta, quinta. Diferente, né? É diferente. É a variação linguística, né? Minas Gerais. Pai, pai. Uma outra variação. E mamãe. Não conhecia esse. Mamãe, gente. Que interessante. Mamãe, né? Mãe ou mãe. E pai. Variações. Em Porto Alegre, pai. E mãe. E mãe. Antes, mãe. Mas parou, né? Esse sinal. Não tem, não usa mais, né? O grupo de surdos mais antigos usam esse sinal, né? Os mais jovens pararam.
Então, os grupos antigos usam. Agora, os jovens já usam outros sinais, né? Melhorou para ver? Melhor. Eu tirei. O quê? O comentário. Pronto. Saiu? Não saiu? Tá. Vamos ver. Daqui a pouco vai sair. Daqui a pouco sai a pergunta. Sai. É automático. Estava falando sobre a experiência de mudar do Recife para Porto Alegre, do contato com a comunidade surda que te apoiou e também o intérprete dentro da universidade, que você teve voz, né, dentro do curso de pedagogia. Então, a importância do intérprete, né? Então, os intérpretes me ajudaram muito no processo, né? O acompanhamento e a participação foi muito importante. Então, imaginem, né? No processo de inclusão no Recife, eu cresci... você cresceu em inclusão. Não era escola bilíngue no Recife. A Gláucia cresceu numa escola em que não havia acessibilidade. Os professores davam aula de costas para ela. Para ela compreender, o professor precisava virar de frente. Então, ela estava sempre atrasada, sempre atrasada, sempre atrasada. E vítima de chacota, de bullying, chamada de burra dentro da escola pelos colegas. Ela se atrasava para anotar. E os professores diziam, vamos rápido, você tem que anotar mais rápido, mas eu tenho culpa, né? Não. Então, se sentia mal no contexto escolar, né? E aí depois, então eu cresci, né, com uma história muito difícil, né, de integração na sociedade, né? Então, os meus avós, meus tios foram me ajudando com palavras do português e eu me esforçando, né, para compreender e fazer a leitura, fazendo a alfabetização, tentando compreender aquelas palavras com a imagem. Eu não queria desistir, né? Eu pensava o quê? Eu sou uma surda, eu sou sozinha no mundo. Porque tem muitos ouvintes. Onde estão os outros surdos? Né? Eu me lembro de eu ter 4, 5 anos e pensar e não compreender o professor, não tinha fluência em sinais, né? Numa sala de aula de inclusão, uma sala especial que me deixava mais confusa do que realmente compreendendo alguma coisa. Tinham várias idades na mesma sala especial. Então, aprender os conteúdos de forma atrasada, né, com defasagem, né? Então, os ouvintes indo na frente, eu correndo atrás, né? Quando eu tive 9 anos, eu descobri o quê? Que eu conseguia ler palavras, gente. Então, eu sozinha fui tentando escrever, ousando no português, né? E a minha família, né? Os meus pais separados, né? Mas minha mãe falava... era difícil a comunicação, né? Em casa.
né? Queriam, claro, se esforçavam para o auxílio com gestos, mas não era uma comunicação que fluía. A minha mãe não sabia a língua de sinais, era através da oralidade, leitura labial, então uma comunicação que era truncada. O meu irmão também não sabia Libras, só o básico, um alfabeto ou outro, os sinais isolados, né? Amigo, sinais simples, né? Que não era assim uma compreensão, uma comunicação que fluía, né? Então, não existia aquela conexão, né? Se comunicavam com os ouvintes, era mais prático, era mais fácil. E eu ficava, claro, nervosa, angustiada, incomunicável, né? Porque acontecia o quê? Brigas pela falta de comunicação. Eu não os culpo, não é isso. Eu acho que existia uma falta de estímulo da comunicação, né? Uma história talvez um pouco pesada, né, pessoal, mas é importante. Eu gosto de trazer um pouco da minha luta, né, do meu esforço, né? Eu entendo que sim, existe o oralismo, essas coisas são normais, eu compreendo que são coisas da época, mas eu imagino imagine um momento em que eu cresci, vim para Porto Alegre, me formei em Porto Alegre, em pedagogia, e fui numa escola. E eu, observando, eu falei, meu Deus, uma escola só de surdos, fluentes em Libras. Eu fiquei me sentindo quase com inveja deles, porque eu imaginei, meu Deus, e que sorte que estes surdos têm de estarem numa escola que é para eles. Eles rápido, compreendendo tudo, se comunicando, se desenvolvendo em Libras, com fluidez. E aí eu comparei com a minha escola, né? E pensei, olha que diferença, como é importante o estímulo da língua de sinais, o aprendizado de sinais, a conexão com a Libras, a conexão com a comunidade, com o mundo visual. Isso é muito importante para o desenvolvimento do surdo, né? Marca a história, né? Tendo a primeira língua a Libras. A primeira língua como Libras é muito importante. E na escola. Porto Alegre tem uma escola muito famosa, Concórdia, né? Então a Gláucia comenta que também o que é importante, comunicação na família. Na família é muito importante. Ouvinte, né? Então a família ouvinte com uma criança surda, né? A importância de se comunicar na Libras, né? E travou a Gláucia para mim, talvez para vocês também, mas enquanto ela volta, vou complementar. Em Porto Alegre tem uma escola chamada Concórdia, né? Que foi aonde a Janaína, minha irmã, fala dessa escola bilíngue, né? Uma escola que ensinava o surdo e também a família do surdo como se comunicar em Libras, né? Que a Libras ela não é limitante, não. É isso que a Gláucia está mostrando, né? A Libras ela abre portas, ela abre caminhos. Libras ela é uma língua, ela não trava ninguém, ela não impede o surdo de se desenvolver ou de aprender o português ou de aprender inglês, nada. É uma língua e ela é natural, né? E toda língua ela merece respeito, né? Seja o português, seja Libras, seja a ASL, seja inglês, não importa, né? Elas são portas que abrem caminhos novos para todos nós, né? Para a vovó do surdo que está participando da live, para o irmão, para a irmã, para os pais, para todos, né? Para o professor, para o médico, para todos. Ela abre portas, né? Deixa eu achar a Gláucia de novo.
A internet aqui em Curitiba ruim também hoje. Ah, você também está desconectando. Ah, ficou sem bateria. Mas eu ia falar o quê? Eu fiquei emocionada com a tua experiência de encontrar uma escola de surdos. É a Concórdia? Ah, tá em ondas a internet. Ah, tem que ter paciência normal. Essa época, muitas pessoas usando a internet. É, não precisa pedir desculpa. Normal, é. Então, a Gláucia conta e enfatiza a importância da família, né? A importância da família e do amor. Sim, é muito importante. Principalmente, eu penso assim, na minha experiência, na experiência que eu tive com a família, e foi em outra época, né? Foi há mais tempo atrás. Então, hoje é um momento diferente, gente. Um momento em que nós vivemos a língua de sinais e nós sabemos que a língua de sinais ela é base para as crianças e ela influencia o futuro das crianças surdas de hoje. Ela é o estímulo para essas crianças, né, que vão crescer com a língua de sinais, né? Nossa, internet ajudando não tem, né? Eu vou ter que marcar novo dia com a Glaucia para ela conseguir falar e contar para nós mais coisas. Tá. Nós vamos combinar mais uma live para você contar mais a sua experiência. Eu acho que ela não tá nem conseguindo me ver, gente, porque a internet não tá boa. Ela tá desconectando. Eu vou fazer o quê? Deixa eu ver se ela consegue se conectar. Senão eu mando mensagem para ela no particular. Sim, tô vendo a sua sinalização. Ah, tentando ver no... Sim, sim. Dá para ver os seus sinais, normal. Dá para ver. Ela ligou o notebook para tentar ter mais conexão. Você consegue ver meus sinais? Oi, tudo bom? Tá, consegue. Então, sim. É que a Glaucia não consegue me ver pelo celular e consegue ver pelo notebook. Querida. Então, a Glaucia gostaria de enfatizar a importância da família no estímulo a essa criança surda. O amor, gente. Para que essa criança cresça, se independize da família, e a família tem orgulho dela. E a Libras é muito importante. Imaginem a sociedade ouvinte, né? Os professores precisam aprender língua de sinais. A sociedade precisa ser inclusiva, tem tanto curso de língua de sinais, de Libras. Imagine, se coloque no lugar do surdo, né? Que chega num lugar e não existe Libras em ninguém. Valorize a língua, a Libras é rica, é riquíssima. Então, dê valor a esta língua. Perceba como ela estimula e causa uma revolução neste surdo. Perceba na minha história a revolução que eu tive no momento que eu tive acesso ao ensino pela língua de sinais.
sinalizei, acho que ela está conseguindo pegar dali, que tem um delay, ela está acompanhando pelo computador, querido. Então eu propus que a gente faça mais um momento de live para que a gente consiga conversar mais. E ela agradece muito, querida, o trabalho que eu faço social com Libras e a importância, né? A Débora sabe muito Libras, ela é muito querida, muito integrada com a comunidade, se comunica muito com todos os surdos. Eu sou professora, eu ensino ouvintes, eu estimulo esses ouvintes a conhecerem, serem empáticos com os surdos, né? E os meus alunos começam a compreender a importância da comunicação, né? E passam a gostar do professor. Eu trabalho há 15 anos com Libras, com experiência com surdos na faculdade, na universidade, de forma tranquila e boa, né? A Libras é isso, né? Gostei muito de conversar contigo, Gláucia, saudade profunda. E vamos marcar um novo dia, vamos conversar, combinar um novo dia para uma nova live, para você contar mais da sua experiência como professora de Libras também. Obrigada, 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 querida. Ela está me acompanhando pelo computador. Isso, ótimo, ótimo, que bom. Beijos, beijos, beijos. A Glaucia fala que está muito feliz de trocar essas ideias comigo. E essa ideia de fazer essa live e os comentários também de vocês todos, muito obrigada. Então, depois eu conto mais sobre a minha história para vocês. Beijo, beijo a todos. Tchau, queridos. Muito obrigada.